Marcos capítulo 8, versículo 34. Quem encontrou, diga amém. Amém. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que proveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de que, irmãos? Da sua alma. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Podeis assentar. Queridos, nós estamos em uma noite de campanha. E quando nós falamos acerca de campanha, automaticamente já nos vem o conceito no coração de muitos, não poucos, mas de muitos, acerca de pedir a Deus uma bênção, um milagre. Isso não é errado, porque nós estamos na casa do Pai. Nós temos o privilégio e nós temos este acesso para pedir ao Senhor algo que tanto queremos, e temos este direito porque nós somos filhos. Mesmo que a própria Bíblia nos expressa que às vezes não recebemos, porque não sabemos pedir como devemos pedir. Mas uma questão que não quer calar. Estamos pedindo a Deus, estamos buscando em Deus o que nós queremos ou o que nós realmente necessitamos. Os versículos que nós acabamos de ler é um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Em um certo momento, o Senhor diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro, o mundo, e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Ao meditar nesta palavra, o Senhor falou poderosamente ao meu coração. E Ele fez uma pergunta a mim. E esta pergunta Ele designou a minha pessoa nesta noite para também direcionar esta mesma pergunta àqueles que estão no templo e àqueles que serão alcançados por esta palavra. E que pergunta é esta? Quanto vale a sua alma? Quanto vale, medite nisso, a sua alma? Vivemos uma vida desenfreada em busca de moradia ou de casa própria, de vestimenta, de alimentação, transporte, estudos, trabalho,
lazer, saúde, promoções, e algumas coisas têm um custo muito baixo. Em contrapartida, outras são tão caras que muitos passam a vida toda lutando para conquistá-las e não conseguem, se esforçando para adquirir, para mantê-las. Não há como negar que tudo na nossa vida tem um preço. Tudo. Eu costumo frisar que, principalmente na época em que nós estamos vivendo, ninguém dá nada para alguém. Se engana quem pensa. Se nós quisermos vencer na vida, é preciso lutar, se empenhar, se dedicar. Para quem serve a Deus não existe sorte, mas sim providência de Deus. Jeová Jirê, o Deus provedor. Sabendo que tudo nesta vida tem um preço, a questão dos bens materiais, até mesmo para cuidar da nossa própria saúde, tem um preço. Até para morrer tem um preço. E não é barato. É caro. A família tem que se reunir para levantar o valor, senão não consegue nem sepultar a matéria física. Se em tudo tem um preço, a pergunta que não quer calar é: quanto vale a sua alma? Será que realmente nós estamos buscando as coisas que têm grande valor? Ou estamos focados em apenas coisas momentâneas e passageiras? Certo momento, Jesus alertou os seus discípulos dizendo, em Lucas capítulo 12, versículo 22. O versículo inicia assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Por que, bispo? Por que Jesus falou isso? A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as vestes. No 24 ele conclui dizendo: observem os corvos, não semeiam, em outras palavras, não plantam, nem colhem, não têm armazém nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Você não vai ver um passarinho plantar, nem colher. Você não vai ver um passarinho se preocupar com o amanhã. E não falta para eles. Quem é que os sustenta? O próprio Deus. E Ele está dizendo que nós temos muito mais valor do que as aves. Em outras palavras, Ele cuidará do meu, do seu e do nosso amanhã. É claro que existem precauções, né? Mas a gente temos que confiar em Deus. Eu sempre, às vezes nas ministrações, eu friso os acontecimentos da antiguidade, na época de minha mãe e de meu pai, quando eu era criança, adolescente. Se meu pai e minha mãe fossem no mercado 10 vezes e meu pai falasse: Teca, a gente tem que comprar óleo,
Café, tem que comprar. Tem que. Eu lembro que um dia, meu pai mexendo nas coisas lá, e ele foi abrir o armário. Quando ele abriu o armário, acho que tinha uns 17 óleos, uns 15 café, pacote. Ele falou: mas Teca, tu não disse toda vez que tem que comprar? Ela disse: é para prevenir, porque pode ser que depois falta, né? Ele disse: minha filha, aquele tempo que a gente passava aqueles ventos lá no Nordeste já passou. É outro tempo. A gente temos que confiar em Deus. A questão é: quanto vale a sua alma? E a pergunta de Jesus vai mais além: e quanto custaria o resgate dela? Quanto custaria? No Salmos 49, o versos 6, 7 e 8, diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Aqui eu pego o ensejo para explicar para você e para nós que ninguém vai viver eternamente de rabeira. Você está entendendo? Pegando na saia da mãe, puxando o paletó do pai, indo atrás do pastor. A nossa salvação está somente em Deus. Não é na força do nosso braço, não é no nosso conhecimento humano. Ele está dizendo: aqueles que confiam na sua fazenda, nos seus bens, no seu patrimônio, na sua riqueza, nos utensílios, na modernidade, na tecnologia, esses têm que entender uma coisa: eles podem ter bilhões, trilhões, eles podem ter ouro, eles podem ter prata, mas uma coisa eles não podem fazer: pagar pela sua salvação. E muito menos pagar pela salvação de terceiros. Somente Deus. Somente Deus. Quanto vale a sua alma? Aleluia. A Bíblia ensina que a sua alma é algo preciosíssimo, porque ela pertence a quem? Tem gente que está negociando a alma com o diabo, com Mamon, com Bafomé, com as entidades, derramando o seu sangue, fazendo pacto para enriquecer, mesmo que não sirva a Deus. A alma pertence a Deus. Quem criou a alma foi Deus. Quem é o dono da alma é Deus. Aí tem gente que está dizendo: eu vendi a alma para o diabo. Conversa. Tu pensas, você está sendo enganado por ele. Ele diz que a alma é dele, mas a alma não é. A alma é do Senhor. Agora a questão final de aonde, em qual direção, em qual sentido a alma vai ser direcionada, cabe a mim e a você decidir enquanto nós estamos vivos. Me prove que todas as almas são de Deus. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, na parte A, diz assim: eis que todas as almas são minhas. O Senhor está dizendo: todas as almas são minhas. Lucas capítulo 9, versículo 56, na parte A, Jesus disse assim, a palavra diz assim: Jesus não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. O propósito de Deus não é destruir, mas sim salvar. O homem é que conduz a sua vida
a destruição diante dos vícios, do álcool, da bebida, da droga, da prostituição, dos jogos de azar, da escravidão deste mundo perverso e sagaz. É o homem que se desvaloriza por si mesmo. É por isso que muita gente às vezes olha para outros, em outros momentos, quando nós não servíamos a Deus, olhava para mim, olhava para você, olhava para nós e dizia: esse aí não vale nada, essa daí só a morte para ela, este daí não tem mais jeito, porque se autodesvaloriza, porque Deus não veio para destruir, quem veio para destruir é Satanás. Ele vem como semelhante a um ladrão. E o que um ladrão faz? Mata, rouba, destrói, engana. O diabo, ele veio para enganar o máximo de almas, para ir com ele ao abismo, ao Hades, ao lago de fogo, que é o futuro dele e da terça parte dos anjos que caíram e se transformaram em anjos de trevas ou demônios. É o homem que por si se desqualifica quando se afasta de Deus, quando se distancia de Deus, quando abandona os preceitos, estatutos, mandamentos, ordenanças e as leis de Cristo. Eles se desvalorizam, se tem por si como mendigos espirituais, escravos do diabo, escravos do demônios, escravos deste mundo. Mas o Deus da Bíblia marcou esta noite para dizer para quem está no templo e para quem está em casa: a tua alma tem preço. Você não é um qualquer, você não é um desvalorizado. Deus comprou você com o sangue derramado na cruz do Calvário. A conta já foi paga. É mentira do diabo que acabou, que não tem mais jeito. Você tem valor, você é especial para Deus. Quanto vale a sua alma? A sua alma vale mais do que um copo de uísque. A sua alma vale mais do que uma garrafa de cerveja. A sua alma vale mais do que um trago no cigarro. A sua alma vale mais do que uma passeadinha no motel. A sua alma vale mais do que um relacionamento extraconjugal. A sua alma vale mais do que uma festa mundana. A sua alma vale mais do que os banquetes da escravidão deste século. A sua alma vale mais do que o paganismo, do que a idolatria. A sua alma vale mais do que ouro, prata. A sua alma vale mais do que tudo. Ela não tem preço que seja pagável. Você precisa reconhecer o seu valor. Você serve a um Deus que é poderoso, que é santo, que é justo e que é fiel. Não se desvalorize. Esta palavra não vai se limitar dentro dessas quatro paredes, vai ultrapassar as fronteiras, vai chegar em outras ocasiões, em outros países, em outros estados. E eu quero aproveitar o ensejo para dizer para você que está perdido, está no lago do esquecimento, está jogado na lona, está sendo escravo deste mundo. Ainda dá tempo de reverter esta situação. Você foi comprado com o sangue de Jesus e Ele não abre mão de você. O que daria um homem pelo resgate de sua alma? Se for um rico milionário, daria todos os seus bens, mas ainda não poderia pagar. Quando a pessoa está presa num presídio, ou no momento da prisão, a família se reúne, paga um advogado, em algumas ocasiões paga a fiança, e a pessoa vem em liberdade. Quem pega 10, 15, 20 anos de cadeia sabe que um dia vai sair. Tem o saidão, tem um semiaberto. Tem um dia que a pessoa sai, no dia das mães, no dia das crianças, no dia dos pais. Sai e volta. Mesmo que sai, tem que voltar para cumprir a pena. Agora faça uma reflexão no que eu vou te dizer. Morreu sem Cristo, não tem saidão. É dia dos pais. Ah, é dia dos pais? O pai aqui na terra, e o filho, se morreu sem Cristo, no tormento, no Hades.
Nem se o diabo quiser tirar alguém de lá, não pode. O controle está na mão de Deus. Ele é tão derrotado que nem a chave da casa dele ele tem. A chave do inferno está nas mãos do Senhor. A chave da morte está nas mãos do. A chave de Davi está nas mãos do Senhor. Quando ele abre, mas se ele fecha, ninguém abre. Não adianta clamar por mãe, não adianta clamar por pai, não adianta clamar por misericórdia, não adianta pedir perdão, não adianta pedir uma segunda oportunidade, não adianta clamar por Deus. É por isso que o Senhor certa feita disse através do profeta Jeremias 33:3, clama a mim, e respondeste-ei. Mas quando estiver no inferno, não adianta clamar, porque não vai ter resposta, não vai ter como sair de lá. É sofrimento eterno, é sofrimento eterno. Quanto vale a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? É noite de reflexão. Porque quando a gente morre, nem a roupa do corpo a gente leva. E ultimamente eu fiquei sabendo que nem os dentes leva. Se for de ouro, leva não. Loguinho não são dentistas não, irmão. Não são. Mas dão um jeitinho de ir lá buscar. Você está entendendo? A vida é assim. Depois que morre, segue-se o juízo. Mas nós não estamos numa noite de campanha. Sim. Eu preciso de um milagre. Deus tem milagre para a tua vida. Eu preciso de uma cura. Deus tem cura para a sua vida. Eu preciso que uma porta se abra. Essa porta vai se abrir. Porém, o principal é a sua alma. Tem gente que está dizendo: eu quero um carro. O Senhor está dizendo: calma, vou lhe dar. Mas primeiro é a sua alma. É a sua comunhão com Deus, é a sua intimidade com Deus, é o seu compromisso com Deus em primeiro lugar. E eu finalizo agora em 9 minutos para a gente terminar no horário. 2 aspectos relacionados à nossa alma. Primeiro, valorize a sua alma. Se você tem esquecido de sua alma e tem estado ocupado demais e preocupado em conquistar as coisas que este mundo tem para te oferecer, lembre-se. Lembrar o quê? Explica-me, bispo. Lembre-se que o que está em jogo não é o carro, não é a casa, não é os bens, não é a finança, mas é o que você tem de mais precioso. É a sua alma. Quando eu tinha de 8, 9, 10 anos nessa faixa aí, todo final de semana meu pai saía de casa, ia na chácara do pastor, do irmão Valdomiro, da irmã Leci, lá próximo à Vila União do Pedregal. E o que ele ia fazer lá? Pegar um cavalo emprestado. E para que ele ia pegar esse cavalo emprestado? Para ir atrás de quê, irmãos? Das almas. Não era para ir na vaquejada, era para ir atrás das almas. Saía do Pedregal e ia para o Vale das Andorinhas, às vezes debaixo de chuva. Pegava aquele pacote de arroz, o saco do arroz, colocava a Bíblia dentro, um plástico transparente, amarrava aqui assim pelo pescoço por cima como uma espécie de capa, e ia debaixo de chuva. Cerca de 7 horas da noite, quando ele chegava do serviço, ele ia, retornava para casa 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, quase no horário de voltar para trabalhar.
Mas sempre ele chegava alegre dizendo: hoje eu ganhei 2 almas, hoje eu ganhei 3 almas, hoje eu ganhei uma alma. Quando alguém aceitava Jesus, ele entendia que ele tinha que ir atrás daquela alma, cuidar daquela alma, alimentar aquela alma, porque ele entendia que uma alma não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Quem conhece meu pai sabe do que eu estou falando. Isso aqui não é testemunho inventado, criado. Não era difícil você encontrar com ele na porta do bar, na porta do prostíbulo, lá no forró da Chica, no Pedregal. Era. Às vezes noite de sábado estava meu pai lá no forró da Chica. Fazendo o que? Dançando no forró? Não, irmão. Evangelizando na porta do forró, dizendo: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, muda de vida, muda de história. Jesus comprou você, a sua alma tem valor, você é importante para Deus, porque ele entendia realmente a necessidade de o valor de uma alma. A geração da atualidade tem que aprender muito com isso. Estamos muito preocupados com as nossas vidas particulares, estamos preocupados com os bens, estamos preocupados em crescer, em adquirir, em possuir. Estamos esquecendo que o mais valioso do que tudo é a nossa alma. Pois que aproveitaria o homem? Quem disse foi Jesus, não foi profeta. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. O que tem de pregador, cantor, pastor, levita, cristão, o que tem de gente que está ganhando muitas almas, mas está perdendo a sua. Valorize a sua alma, cuide da sua alma. Lucas capítulo 10, versículo 37. Vamos ler. Já estou terminando. 3 minutos. Lucas 10. Parábola do bom samaritano. Versículo de número 36 e o 37. Qual, pois, destes 3 te parece que foi próximo aquele que caiu nas mãos dos salteadores? E a resposta foi: o que usou de misericórdia para com ele. Disse: pois Jesus vai e faz da mesma maneira. O que é isso? Misericórdia. Muita gente passou, mas não teve importância. Parecia que era o fim daquele homem. Parecia que não tinha mais jeito. Mas é assim que Jesus nos ensina a ser. Como? Aquele que usa de misericórdia. É você olhar para alguém que está caído na calçada e dizer: Senhor, muda a história deste homem. Tem de misericórdia, Senhor. É ter o amor pelas almas. Servir a Deus não é só vir à igreja. A Bíblia nos ensina que nós devemos, é dever, não é opção, é dever do crente pregar o evangelho. Mas como é que eu vou pregar se não me dá uma oportunidade para eu pregar? Irmão, você tem oportunidade para pregar toda hora. Você vai no salão fazer a unha, chega lá, está todo mundo conversando, falando da vida de um de outro. Chega lá falando de Jesus. Você está entendendo? Você está indo para o trabalho, sentado no ônibus, todo mundo conversando ali. Você está sentado ao lado de alguém,
Fale de Jesus para ele. Valorize a sua alma. Segundo e último lugar, não perca a sua alma. Não perca. Tem gente que está perdido no meio da multidão. Está perdendo. E se perde a alma, não é do dia para a noite, é devagarzinho. Primeiro o inimigo vai esfriando você, vai te fazendo desanimar, vai criando situações para você parar, para você desistir. Só que Deus sempre tem um jeito dele. Foi que nem Fabiano falou, estava pensando em desistir. Aí o amigo entra em contato com ele e diz: rapaz, eu fiquei sabendo que tu está na igreja, me dá uma palavra, me ajuda, quero mudar de vida. A gente entende que tem outras pessoas que precisam da gente. Nós não somos ferramentas inúteis. Deus não nos chamou para ficar de canto, não. Quando ele entrou na coletoria, lembra quando ele entrou lá na sinagoga e o homem estava lá pelo canto? A sinagoga disse: levanta-te e vem para onde? Para o meio. E o homem estava assim com a mão escondida, ó, mão mirrada. Pensou que Jesus não sabia, ninguém estava vendo. Ele lá no cantinho, Jesus ensinando, e ele no cantinho. O Senhor olhou para ele e disse: levanta, vem para o meio, estende a tua mão. Quando ele estendeu, a mão já estava restituída. É hora de se levantar e ir para o meio. Para o meio de quê, bicho? Do propósito, da chamada. Atender o que Deus colocou na sua mão. Faça o seu melhor para Deus enquanto há tempo, porque a sepultura para onde esta matéria física vai, lá não tem obras. Se finda esta matéria física, se finda esta matéria física, então diz a palavra: não perca a sua. Não perca a sua. Eu finalizo com Lamentações 3, versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. A palavra é para quem, irmãos? Para os que esperam para a alma que o busca. Eu vou repetir: bom é o Senhor para os que esperam por Ele. É Lamentações 3:25. Para os que esperam por Ele, no Senhor. Em quem nós estamos esperando? Aonde está a nossa esperança? Quais são as nossas expectativas? Eu queria dizer para você que daqui para frente as coisas só tendem a melhorar. Eu queria dizer para você nessa noite que daqui para frente é só vencer. Eu queria dizer para você. Só que eu tenho que ser realista. Não estou sendo pessimista, não estou profetizando derrota, mas daqui para frente o negócio vai só se estreitar. E já, mas que é isso? O negócio vai se estreitar. É melhor você ir se acostumando, porque desde o início o Senhor foi realista. O caminho é estreito, e não é só o caminho, a porta é estreita também. Mas em contrapartida, o mundo oferece a nós um caminho largo e espaçoso que conduz à perdição e à destruição eterna. A porta larga é por onde muitos todos os dias estão passando. Porém,
passando pela porta larga, estão descendo as profundezas do abismo. Mas nessa noite o Deus da Bíblia marcou para dizer para mim, para dizer para você, para dizer para nós: valorize a sua alma, não perca a sua alma, lute pela sua salvação, permaneça firme, aconteça o que acontecer, não negocie seus princípios, priorize a lei de Cristo, não saia da direção de Deus, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Ele está voltando e não vai demorar. É verdade que o melhor desta terra é nosso, sim, mas está chegando a hora da gente deixar o melhor desta terra. Vamos deixar os bens, vamos deixar o carro, a casa, os utensílios, as vestimentas, porque o que nos aguarda lá na eternidade, a Bíblia diz que olhos humanos não viram, nem penetrou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele foi preparar um lugar. Eu tenho uma boa notícia para você: este lugar já está preparado. Por quê, bispo? Como é que o senhor sabe? João viu a cidade de ouro e de cristal puro. João viu as ruas de ouro e de cristal. João viu os muros de ouro e de cristal. João viu a praça é de ouro puro. João viu o rio da vida. João viu o que está preparado para mim e para você. Está chegando a hora, está chegando a hora. Permaneça firme na presença de Deus. Ande na contramão deste mundo. Se afaste da porta larga. Se distancie do caminho espaçoso. Não aceite o evangelho artificial que estão pregando por aí, que você venha do jeito que está e permaneça. Não. O Deus da Bíblia marcou nessa noite para te dizer que você tem valor. Valorize a sua alma. Valorize a sua alma. Alimente a sua alma. Como é que eu alimento a minha alma? Quando você se aproxima das coisas de Deus. É na oração, é na consagração, é no partir do pão, é buscar tudo aquilo que te envolve na presença de Deus. Deixa este mundo de ilusão e vem para Cristo. Ele não colocaria esta palavra no meu coração nesta noite por acaso. Tem alguém que está sendo nesta noite tocado, penetrado pela palavra de Deus, e Deus está dizendo: é você mesmo, meu filho, é você mesmo. Eu marquei esta noite para te dizer: chega de escravidão, chega de andar longe, chega de andar distante, chega de sofrimento. A hora é esta. Eu estou te chamando para um novo tempo, para uma nova história, porque a tua alma pertence a mim, diz o Senhor. Almas neste momento estão em chamas no Hades, mas nós estamos aqui diante da presença da majestade eterna do grande, onipotente, poderoso Deus. É noite de despertamento espiritual. Preparem, diz o Senhor. Preparem as vossas vidas espirituais. Desce, consagra, coloque a boca no pó. A hora é essa, não é amanhã, é hoje. Já começa a partir de hoje, porque Deus vai. Não é possível que tem gente que ainda não percebeu que a natureza está gemendo, a natureza está praticamente pregando. O mar está avançando no Nordeste, a seca está na Amazônia, a terra está tremendo em outros países, a fome e a escassez está tomando conta de países debaixo de jugo humano, conduzidos pelo adversário. E tem gente que ainda não despertou.
Certa feita a palavra de Deus diz que se a gente não pregar, o que vai acontecer, pastor Francisco? As pedras clamam, a terra está gemendo, são as contrações, as dores de parto. Eu sei que o melhor dessa terra é nosso, eu volto a dizer, é melhor, mas às vezes a gente tem que parar, olhar em nossa volta, como está a nossa comunhão com Deus, como está a nossa alma. Às vezes estamos rodeados de tudo, mas a nossa alma está padecendo de fome e de sede espiritual. Eu finalizo a palavra desta noite perguntando a você, que reconhece que precisa, que necessita de vivenciar uma nova história na presença de Deus, que quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite, que recebe esta palavra e se identifica e diz: essa palavra é Deus falando comigo, e eu preciso hoje, não amanhã, tomar uma decisão na minha vida. Se tiver alguém nessa noite, levante a sua mão para o céu e venha aqui à frente, que eu quero orar por você. O Senhor te ama, Ele te chama, Ele quer te salvar. Esta pode ser a última pregação que eu estou pregando, e pode ser o último convite que você está ouvindo e recebendo. Se coloque de pé, igreja viva. Quanto vale a sua alma? Quanto vale a sua alma? Eu vou perguntar mais uma vez, e aqui eu finalizo. Aonde é que está você que reconhece que precisa fazer uma aliança com o Senhor Jesus? Saia do teu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Rompe esta barreira, rompe esta muralha, este impedimento que te impede de fazer uma aliança com Deus. Venha como estás e Deus fará a obra na sua vida. Tem alguém para Jesus? Todos estão firmados? Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando, coloque em prática, porque não podemos ser apenas, mas sim praticantes da palavra do Senhor.